Discussão única do projeto de lei complementar do Executivo número 2 de 2018, institui o programa de remissão de multa decorrente de auto de infração e multa da lei complementar número 68. Por questão de ordem, nós fizemos uma emenda aqui nesse projeto e o Turci está acabando de redigir ela, que todos os vereadores vão assinar em conjunto. Será que a gente poderia suspender a sessão aí de 5 a 10 minutos, só para assinar com calma, tudo? Só terminar de fazer a leitura. Tá bom. Aí a gente... Tá bom. Institui o programa de remissão de multa decorrente de auto de infração e multa da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, e dá outras providências. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Eu acho que dá para a gente ir debatendo o projeto enquanto isso, né? Então, vamos à apresentação do projeto. Acho que durante não. Se ele começar a falar... antes da discussão. Se começou a discussão, não suspende mais. Só que não vai ser só 5 minutos, porque tem o parecer jurídico das comissões, né, gente? Vocês estão sabendo. Então, colocando em votação a solicitação do vereador Rodrigo Salomão, suspender por 5 minutos, antes de fazer a apresentação do projeto. Os que forem favoráveis à suspensão até chegar a emenda. Só por questão de ordem, eu acho 10 minutos também um tempo muito curto para fazer tudo isso. 10 minutos, então. Alguém mais vai dar mais tempo? Porque a gente tem que colocar cada proposta de uma vez, né? A regimento, vamos respeitar um, depois vota o outro. Alguém vai dar mais tempo ou vamos ficar nos 10 minutos? Presidente, assim, nós sabemos que isso pode demorar 5, 10, 15. Vamos suspender o tempo necessário. Assim que tivermos com a emenda pronta, a gente volta. É só para a população ter ideia, mais ou menos, de um tempo. Uns 15 minutos, mas não vamos voltar em 15 minutos. Pode ser que demore um pouquinho mais. É só um tempo para que a gente afine a emenda aqui, para a gente poder fazer o debate e votar sem nenhum tipo de problema. Então, vamos 15 minutos até ver a emenda de suspensão. Os que forem favoráveis, que se manifestem levantando o braço. Os que foram favoráveis. Então vamos suspender a sessão por 15 minutos e logo já retornaremos. Um bom dia a todos. Então, nós vamos retomar, então, a discussão do projeto na 28ª sessão ordinária do ano 2018, no dia 12 de setembro. Então, solicito então a apresentação para as contribuições dos nobres pares da discussão única do projeto de lei complementar do Executivo número 2 de 2018. Mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, na pessoa da vereadora Lucimar Ponciano, presidente desta Casa Legislativa, nobres vereadores, público que está presente. Nós estamos agora apresentando o projeto de lei complementar do Executivo, número 2 de 2018, projeto de lei complementar que institui o programa de remissão de multa decorrente de auto de infração e multa da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, e dá outras providências. A mensagem justificativa do Executivo diz: tenho a honra de submeter à análise desta Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que institui o programa de remissão de multa
decorrente de auto de infração e multa da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008. O presente projeto de lei complementar visa o cumprimento das normas do Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais por meio de incentivo pecuniário aos munícipes de Jacareí. As cobranças de multas decorrentes da falta de capina, de calçada e de muro serão suspensas no período de 1º de setembro de 2018 até 30 de junho de 2019, para que o munícipe tenha a oportunidade de cumprir com a obrigação imposta no auto de infração até 29 de março de 2019, e a Prefeitura possa vistoriar o cumprimento. Após a vistoria do cumprimento da obrigação de fazer, a Prefeitura de Jacareí concederá a remissão das multas tanto na esfera judicial como na esfera extrajudicial. Destaca-se que para os casos de débitos já parcelados, será concedida a remissão da multa especificada no auto de infração e multa e respectivos encargos financeiros das parcelas vincendas e vencidas não pagas. A multa arrecadada se destina aos cofres públicos, integrando o Tesouro, porém sua finalidade não é fazer as vezes do particular na obrigação de fazer, pois esta continua de responsabilidade do munícipe, tendo este projeto de lei o objetivo de viabilizar este cumprimento. A forma de obtenção dos valores cobrados decorrentes de multa se dá por via judicial ou por vontade própria do contribuinte, acarretando um custo alto, fugindo de mera pecúnia e exigindo tempo, esforço e disponibilidade de mão de obra, sendo impossível comensurar os danos causados diretamente e indiretamente à administração pública. Ressalta-se que o alto custo para a manutenção de cobranças de valores de tais multas, em comparação com meios utilizados, não são condizentes com o fim almejado, causando morosidade em toda a máquina administrativa e prejudicando o interesse público. Por outro lado, insta a informar que situações em que a inércia, juntamente com a falta de pagamento e acúmulo destas multas, geram ao munícipe um débito muito elevado, dificultando e muitas vezes impossibilitando o seu adimplemento. Observamos, por exemplo, um determinado caso em que o munícipe deixou de pagar as multas impostas por falta de capina, calçada e construção de muro no ano de 2006, totalizando à época um valor de R$ 4.028,40 e que hoje o débito atualizado chega a R$ 19.345,06, objeto de execução fiscal. O objetivo central do programa de remissão de multa é garantir que o munícipe cumpra com as normas e diretrizes estabelecidas pelo Código de Normas, Posturas e Instalações. Cumpre informar também que o projeto de lei atende ao princípio da moralidade administrativa, que prevê que a administração pública, além de seguir o que a lei determina, deve pautar sua conduta na moral comum, fazendo o que for melhor e mais útil ao interesse público, sendo esta a intenção da presente lei complementar, ou seja, buscar a melhor opção para que se concretize a utilidade pública a que pretende a norma. Cabe salientar que o projeto de lei complementar não provoca renúncia de receita, e sim economia de valores gastos com a persecução administrativa e judicial, eis que os gastos despendidos pelo município são muitas vezes superiores aos valores autuados individualmente e considerando ainda a alta inadimplência no pagamento de tais multas. As receitas oriundas das multas por falta de capina, construção de muro e calçada estão previstas no grupo de outras receitas diversas. Não há um orçamento específico para cada tipo de multa destas naturezas, devido ao fato de ser uma medida punitiva, não havendo certeza de arrecadação futura. Veja-se que durante o período de 2015 a 2017, quanto às multas constantes no presente projeto de lei, foi inscrito em dívida ativa
o valor de R$ 2.892.727,30. Entretanto, foi recolhido aos cofres públicos o montante de R$ 534.885,38, valor este muito inferior ao previsto, menos de 20% em relação ao valor cobrado. Portanto, os dados apresentados significam que a administração pública municipal não sofrerá com a aprovação do programa de remissão de multa, do auto de infração e multa, pois o índice de inadimplência médio nos últimos 3 anos foi de 81,33%, além do que o espírito da Lei Complementar número 68 de 2008 não é a arrecadação de valores, mas sim garantir o bem-estar da população e uma cidade segura e limpa. O programa de remissão das multas beneficiará não somente a administração, mas principalmente o munícipe, que, cumprindo a obrigação de fazer, obterá a remissão à multa imposta, além de padronizar as instalações municipais, agilizando a máquina administrativa, garantindo segurança e tornando a cidade de Jacareí cada vez mais agradável. Por fim, ressalta-se que este projeto de lei complementar possui sólido escopo legal, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, artigo 60, incisos 1 e 6 do artigo 61, da Lei nº 2.761, de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei complementar para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa, Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2018, Isaías José de Santana, prefeito do município de Jacareí. O projeto está em discussão. Olá, quero conversar com vocês sobre esse projeto aqui, que a gente apontou algumas críticas a ele e em não concordar com que as pessoas fossem isentas das multas com relação à capina e limpeza de seus lotes. Na verdade, seria um absurdo a gente aprovar do jeito que veio, por conta de que a gente está autorizando as pessoas ficarem até março do ano que vem com seus lotes sujos. Prejudicando o quê? Prejudicando a vida das pessoas que moram no entorno. Se trata de saúde pública, né? O imóvel que fica sujo cria cobra, cria, no caso do Parque dos Sinos, como eu já falei na sessão anterior, escorpião. É esse o efeito que produz um lote que não está limpo, que não está de acordo com as normas e posturas. E enviar um projeto simplesmente para isentar, eu não acho a forma mais correta de a gente resolver essa questão. E tem um outro ponto que eu queria colocar. Não é só a questão de multas, não é só esse prejuízo que Jacareí ia ter se isentasse essas multas. Pelo que foi colocado aqui no projeto, mais de R$ 2.800.000 tem de multas esses terrenos. Se a gente isentasse isso, é um prejuízo ainda maior para a municipalidade. Por quê? Não se está aqui na justificativa do projeto dizendo qual é o tempo que os nossos fiscais gastaram para ir lá notificar, gastaram para ir lá autuar aquele terreno. O fiscal, quando sai da prefeitura e vai até o terreno, ele gasta tempo, ele gasta gasolina, gasta o carro que o conduz até lá. Isso não está na conta. Sem dizer que você, como diz no popular, tira a moral do fiscal, que ele vai lá, autua e não acontece nada. Qual é o poder que o fiscal tem? É de coibir. As pessoas têm que olhar para o fiscal e saber que a notificação dele, que a multa dele, vai ser pesado. É só assim que a pessoa vai cumprir. Aí, uma das justificativas aqui é a seguinte, que não consegue receber da pessoa a multa.
Na semana passada, a TV Vanguarda mostrou um lote que deve quase 60 mil reais. 60 mil reais. Fica aqui perto da gente, no Jardim Jacinto. Tem que executar. O advogado da prefeitura, que todos nós pagamos, foi aqui criada a consultoria jurídica, recebem para isso, recebe honorários em cima do que cobrar, os honorários de sucumbência, eles precisam ingressar com essa ação. Porque, uma vez ingressada, podem pedir, o primeiro, bloqueio de contas do proprietário. Ah, não tem conta. Bloqueio de carro. Ah, não tem o carro. Bloqueia o imóvel da pessoa. Porque, se a gente assim não o fizer, nós vamos estimular que as pessoas não façam a limpeza e capina dos seus lotes. E aí, nós precisamos ficar atento de saber quais são os valores que estão sendo cobrados judicialmente e quais são as providências que estão tendo com relação a esses proprietários. Tem que saber, porque na verdade, se você escreve um débito em dívida ativa e não ajuiza a execução fiscal, é óbvio que vai gerar impunidade. É óbvio que a pessoa não vai querer fazer aquele serviço, porque não está sendo cobrado. Hoje, vereadores, o Poder Judiciário, o juiz da casa dele, ele bloqueia contas bancárias, ele bloqueia veículos. Então nós temos meios eficazes de fazer valer essa cobrança. Sabe por quê? Muito se diz que os municípios estão sem recurso. E eu pergunto para vocês, se fosse uma empresa privada, quem abriria a mão de tentar receber 2.800.000 reais? Ninguém abriria a mão. Os bancos não abrem mão. Você que às vezes encontrou uma dificuldade financeira e deve para o banco, você sabe como o banco cobra. Contar uma história para você, vereador Derbal. Semana passada, uma pessoa me procurou, Paulinho, porque tinha bloqueado o caminhão dela. O judiciário foi lá e buscou o caminhão. Por quê? Porque ele ficou inadimplente com 3 parcelas. Prendeu o caminhão. O que aconteceu? Ele me procurou e nós fomos lá, fizemos o depósito das 3 parcelas que estavam em atraso e ele recuperou o caminhão. Olha aí. Está vendo? O Poder Judiciário autorizando uma ação para retirar o caminhão, que é um meio da pessoa ganhar o sustento, retirou o caminhão do particular. Por que não pode bloquear? Por que não pode bloquear as contas de quem deve também com relação a essas multas? Tem mecanismos, e muitos, e o Poder Judiciário tem sido eficaz na cobrança desses débitos que as pessoas têm uma para com as outras, ou deve para banco, ou deve. Então nós precisamos fazer isso. Se vale para o banco para retirar o caminhão daquele que está trabalhando, daquele que vai buscar o sustento para a sua casa, tem que valer do município em relação a esses que querem muitas vezes só especular na cidade, gerando especulação imobiliária. E eu volto a dizer, é a lei do mercado. Quer especular? Que especule, mas que ao menos cumpra com as regras de postura e fiscalização da cidade. Ninguém aqui está proibindo que as pessoas tenham lucro e negociando, e vendendo terrenos, mas o que a gente está defendendo aqui é que as pessoas que moram em torno desses imóveis não tenham prejuízo. E o prejuízo aqui, vereador Arildo, é de saúde pública. O vereador Rodrigo é médico, sabe muito bem disso. O quanto isso agride a saúde das pessoas que moram num bairro onde aquele terreno se transforma em criador de cobra, de escorpião, de todos os insetos. A gente sabe bem disso. A dengue, quantas campanhas não têm sido feitas nesse país, em momentos em que há uma grande quantidade de chuva, para poder combater a dengue. São esses terrenos que prestam a esse desserviço para a sociedade. E aí nós vamos fazer aqui um projeto para eliminar essas multas? Não. Mas agora eu quero parabenizar todos os vereadores, que nós chegamos a um acordo aqui, de excluir a capina desse projeto. Então todos aqueles que tiveram multa com relação à capina, terão que pagar. Terão que pagar. Porque nós estamos aqui dando um exemplo de que a Câmara Municipal não pode prestar a gente a atentar contra a saúde pública. Aprovar esse projeto da forma que estava, eu respeito
posição de cada vereador, de cada vereadora aqui nessa casa, porque todo mundo tem o voto do valor igual. Seja o mais votado, seja o menos votado, o voto é o mesmo. Mas não dá para a gente admitir votar um projeto desse, o que causaria na sociedade. Até porque aquele que limpou certinho o seu terreno, se o fiscal passar, ele tem 15 dias para limpar. Agora, aquele que não cumpriu a lei, aquele que deixou o terreno sujo, que causou prejuízo, teria até março de 2019 para capinar. Verdadeiro absurdo. Então eu quero parabenizar todos os vereadores pelo entendimento. A nossa ideia aqui não é queda de braço, é uma oposição a favor da cidade, e nesse entendimento, nós todos assinando essa emenda, eu vou votar favorável. A gente não pode brincar com a saúde pública da nossa cidade. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, senhorita presidente. Quero contribuir também com esse projeto e dizer também que, na verdade, a gente pediu o adiamento desse projeto na outra sessão, justamente para isso, para que a gente pudesse discutir melhor esse projeto. E eu acho que é importante se discutir os projetos, debater principalmente. Eu acho que essa casa está preparada para isso. O amadurecimento aqui dos vereadores é muito grande, de entender que muitos projetos talvez possa prejudicar uma parcela da sociedade. E a gente aqui já discutiu, no começo do ano passado, aí, a gente já votou um projeto em relação às capinas, limpeza. E eu também tenho essa mesma convicção. Eu acho que tem que fazer a execução de quem não limpou o seu lote, de quem não carpiu, porque as pessoas estão sofrendo nos bairros. A gente viu aí várias situações, ver pessoas até a óbito, por ser picado por bicho peçonhento. E tem que ser uma responsabilidade do poder público, do município, de fiscalizar. E eu tenho certeza também que muitos pagaram multas, muitos foram lá limpar o seu lote, mas, infelizmente, a maioria não limpou os seus lotes. E hoje eu acho também, não sou advogado, mas eu tenho certeza que tem que existir um mecanismo para obrigar essas pessoas, esses grandes loteadores que estão aqui na nossa cidade, especuladores, que compram os seus lotes, grandes terrenos, grandes glebas, e que abandonam, deixa lá, e quem paga é o povo, é a população. Porque uma coisa a gente tem que discutir: o melhor pagador hoje é o pobre. O pobre, quando ele vai numa loja que ele faz uma compra, que ele passa 10 dias com a prestação atrasada, ele já começa a se preocupar para pagar. E os grandes empresários não. Eles compram, deixam ali, eles ficam apostando nisso. Que vai sair uma lei, que vai beneficiar eles, e aí cada vez mais rico, para comprar mais terreno, para investir mais. E quem perde com isso é a população. Dinheiro esse que pode ser investido em várias obras na cidade. Dinheiro esse que muitas vezes está faltando na saúde, saneamento básico. E são dinheiros que estão no bolso do contribuinte, que é o especulador. E aí a gente votar esse projeto da forma que está, com certeza a gente vai beneficiar uma parcela da sociedade, enquanto muitos sofreram. E aí também, se votar um projeto desse, eu acho que tem que se discutir também projetos para anistiar aqueles que são multados no dia a dia, diariamente, como eu já falei nessa tribuna, que a senhora Yara, lá do Campo Grande, foi multada em R$380, e essa senhora pegou o dinheirinho contado para vir pagar, e teve que pagar, e muitos que têm que pagar, que muitas vezes é executado, e por que não executa os grandes loteadores? Então eu acho que tem que ser nesse sentido, que a gente tem que estudar melhor os projetos, para votar os projetos nessa casa, porque não dá. Eu acho que o povo brasileiro está com o couro calejado de tanto apanhar,
de tanto sair projeto beneficiando quem já tem e quem não tem, sofrendo cada vez mais. E aqui eu já disse nessa casa, aqui esse vereador dificilmente, quase que impossível, votar um projeto que prejudica a população sofrida, a população mais carente, porque toda mudança que tem, as reformas que foram feitas, as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência, quem paga, infelizmente, é só o pobre, é só os trabalhadores, é que pagam essas reformas. Eu acho que está na hora dos ricos também começar a pagar essas contas, essas dívidas. E jamais aqui estarei votando algum projeto para beneficiar os grandes empresários, assim como fui contra do projeto que beneficiou a JTU, isentando a JTU de 1,1 bilhão, dinheiro esse que poderia ser investido em algumas obras importantíssimas na nossa cidade. E hoje, infelizmente, continuamos com transporte precário na nossa cidade, e a JTU goza desse desfruto de 1,1 milhão de isenção de imposto. E agora, com certeza, da forma que o projeto estava, com certeza esse vereador aqui também ia votar contra, porque jamais vou votar um projeto onde beneficia uma grande maioria dos empresários que são especulador. Nós estamos vendo aí a luta que existe no dia a dia. A gente viu aqui agora no Lagoa Azul, onde pegou fogo em vários barracos. A situação que está os moradores ali do Lagoa Azul, que morava debaixo de um barraco de papelão e que agora pegou fogo, nem o barraco de papelão não tem. A gente visitou aqui Coração Valente e ainda tem gente que fala que ali tem aproveitador que está ali para ganhar um pedaço de terra. E eu pergunto, quem tem condições, quem tem um emprego digno, que vai submeter a morar debaixo de um papelão, cercado por 4 folhas de madeirite, com seus filhos, muitas vezes sem ter as condições de levar na escola, de ter um médico adequado, de ter o dinheiro para comprar o remédio. Quem vai submeter a isso? Se não é por essa política nevasca que nós temos, implantada por o grande capital, que infelizmente o nosso país é um país capitalista e esquece dos menores. Portanto, eu parabenizo aqui essa Câmara Municipal, do reconhecimento dos nobres vereadores, da gente ter pedido o adiamento desse projeto. E hoje, em consenso, nós construímos junto aqui uma emenda que com certeza vai ser do agrado de todos. Não para beneficiar os ricos, mas sim para melhorar e dar uma visibilidade melhor na nossa cidade, que é o que nós queremos, que todos os terrenos tenham as calçadas para melhorar a acessibilidade e tenham os muros feitos. E a capina fica aqui mais uma vez, eu acho que tem que cobrar, a prefeitura tem um corpo jurídico, tem que executar, porque quem tem grandes glebas, quem tem grandes terrenos, tem condições de pagar, e isso a prefeitura tem que executar para receber esse dinheiro e investir da melhor forma possível. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, senhorita Lucimar, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, como administrar uma cidade é algo complexo, né? Então, eu não sou político, sou médico, sou empresário e sou gestor. Então, muitas vezes, assim, a gente enxerga um número. Vamos dar aqui uma anistia de 2 milhões de reais. Mas, para o munícipe entender, que não é um processo único. Dentro desse valor existem milhares de multas, às vezes cobranças de 300, 400, 500 reais. Valores esse que dão prejuízo para o município entrar com essas ações. Então, quando a gente tem que vir aqui, a responsabilidade de explicar. Quando você vê um valor de 2 milhões de reais, você pensa que é um processo único. Então, volto a repetir. Às vezes são milhares de processos, a ação que você vai ajuizar para cobrar aí 300, 400, 500 reais, que só o fato de você entrar com essa ação, você está dando
prejuízo aos cofres públicos. Também tivemos a oportunidade de nos informar, de estudar todo esse projeto aí, e vimos, Arildo, que vários dos autos de infrações são frágeis, foram feitos de forma errada. Então, até o próprio prefeito, conversei com ele, vai existir uma mudança na forma de realizar esses autos de infrações. Realmente, e acho que nós temos que ter um pensamento um pouquinho diferente nessa casa. Chega de dividir nosso país. Nosso país ele ficou dividido por muito tempo. Está na hora da gente pregar a união. O governo tem que ser para todos. A lei tem que ser para todos. Então, tinha uma grande preocupação, aqui hoje numa atitude muito madura entre nós vereadores. Eu acho que colocar a capina nessa forma de isenção aí, ela é um pouco contestável, porque às vezes a pessoa, o que tem um lote, mas às vezes quem tem uma área, ele deve alguns milhares de reais aí, e você dá essa anistia, ele é obrigado a fazer a capina e depois não capina mais e ficou livre da multa. Então, acho que na capina, como não é um negócio definitivo, a gente ainda tem que procurar aí mecanismos para garantir, que é o que a gente quer, que tenhamos uma cidade limpa, para que a gente não tenha aí infestação de pragas, de insetos. A gente vê o Parque dos Sinos aí é um grande exemplo aí dessa questão, porque a gente vê constantemente reportagens aí de munícipes queixando aí dos escorpiões ali, que o ano passado tiveram até um acidente grave aí com uma criança. Mas o do muro e calçadas como algo definitivo, isso é uma técnica, Arildo, muito usada já na Europa, e a gente tem que copiar o que é bom. Chama-se sanção positiva. Vários governos da Europa utilizam isso, onde você dá uma anistia, dá uma vantagem para o munícipe, para que ele possa, de alguma forma, exercer alguma cidadania. Então, nós estamos abrindo mão desse imposto para que o munícipe tenha a oportunidade de utilizar esse dinheiro devido para investir no seu próprio imóvel, para construir os muros, para construir as calçadas, e só assim, para que nós tenhamos uma Jacareí cada vez mais limpa, cada vez melhor e com mais acessibilidade para todos. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, e nobres vereadores e vereadoras, o público presente aqui na galeria, você que está nos acompanhando pela TV Câmara, essa é uma discussão pertinente. Por quê? Porque eu vejo assim que nós temos a faculdade de direito, né, mas nós deveríamos de ter a faculdade de dever. O nosso executivo, ele é catedrático, ele é formado em direito, né? Mas a formação dele de deveres para com aquilo que ele prometeu em campanha está ainda muito a desejar. Perceba o seguinte, que a corda estoura sempre para o lado mais fraco. Ou seja, a população tem que fazer os seus deveres. Mas e os deveres da administração? Como que fica? Como que fica, por exemplo, certo, as áreas públicas, que no município está uma vergonha? Quem é que vai aplicar uma multa na prefeitura? Agora, o coitado, que está sem trabalho, que está sem emprego, que está lutando para colocar mesa, colocar pão na sua mesa, é penalizado. Eu sei que não justifica não limpar e tal, enfim, isso, aquilo, mas tem que haver o quê? Tem que haver exemplo. A administração tem que dar exemplo, gente. Acompanha comigo aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Posto de saúde do Jardim Emília.
calçada do posto de saúde do Jardim Emília, intransitável. Divide com mato de 1 metro de altura, gente. Tá? E o cone da mobilidade urbana ali. Como que a prefeitura quer multar o munícipe e não dá exemplo? Então fica aqui o meu registro, tem que ir lá limpar. Tem que limpar essa calçada. As pessoas não conseguem acessar o posto de saúde com segurança por conta dessa vergonha. Outra coisa, Avenida dos Migrantes, lá no Parque Meia Lua. Olha o canteiro central da Avenida dos Migrantes. Como que está vergonhoso. Precisa ser executada a capina. Quem é que vai multar a prefeitura? Outro ponto, limpeza e capina do córrego do Turi. O Turi na frente do UPA Dr. Telmo está uma vergonha. Eu não sei mais para quem reclamar. Fui lá, uma pessoa de quase 80 anos de idade faz a limpeza na área que fica próxima à casa dela, que os fundos dá para o córrego do Turi. Brilha, gente, de tão limpo que está. Eu já mostrei aqui na sessão de Câmara o vídeo desse senhor que limpa lá. Então a prefeitura tem que dar exemplo. Outra coisa aqui, a questão é o quê? As margens do piscinão, lá no Parque dos Príncipes. Outra vergonha. Tem que limpar, tem que dar exemplo. Agora não, quer punir a família, mas não dá exemplo. Outra coisa aqui também, Praça do Terras de Conceição, outra vergonha. Por que não limpa? Por que quer dar multa para o munícipe e não dá o exemplo? Outra coisa, calçadas da Padre Eugênio no Jardim Jacinto. Faz 6 anos que eu estou nessa casa, fazem 6 anos que a gente cobra a capina lá. Parece que é o quê? Parece que, sabe, gente, o rabo está balançando o cachorro. Fica rodando, sabe? Gente, pelo amor, o que é isso? Outra coisa, a valeta que corta o Jardim Jacinto. Imundícia, pernilongo, rato, barata, cheiro, fedentina. É piada, gente, só posso entender como piada. Desorganização. Essa é. Desorganização. Essa é a fala. Outra coisa. Cemitério do Parque Santo Antônio. Mato com 1 metro de altura. Prefeitura tem que dar exemplo. Vamos lá mais? Avenida Diogo Fontes, no Nova Jacareí. Está lá, vai lá ver. Está lá ao vivo e a cores. Por que não limpa? Por que não faz a capina? Não dá exemplo, quer penalizar o munícipe, quer dar multa para o munícipe. Outra coisa, vamos lá. A área verde que liga o São Silvestre, certo? As 2 pontas do São Silvestre, ali no antiga Chácaras Marília, que liga com a escola estadual, Professor Antônio de Siqueira, aquela área verde, vai lá, precisa dar uma limpada lá, está uma vergonha. Outra coisa, a limpeza da praça do Jardim Emília. Está lá, uma vergonha, estive lá ontem, tomando rapada na cabeça por causa do quê? Porque a prefeitura não faz o seu trabalho, não faz o dever de casa. Aí a gente chega lá, o munícipe encontra a gente e fala, vereador, o que é que você está fazendo? Agora você vem aqui, o que você está fazendo? Aí a nossa explicação é o quê? Meu querido, minha querida, eu estou fazendo até onde eu posso. É o quê? Fiscalizar. Eu não sou executivo, eu sou legislativo. Só que a gente encaminha a documentação para o executivo, e o executivo põe lá dentro da gaveta os papéis que a gente faz aqui. Cada ofício que os vereadores fazem aqui, no mínimo, é 20 minutos para fazer um ofício. Tem que pegar o assessor vai escrever, vamos ver se tem erro de português, vamos ver se está certo o pedido. Aí eu acho que chega lá na prefeitura, eles colocam na gaveta e pronto.
Vergonha, gente. É uma vergonha isso. Você que está me assistindo e me acompanhando, veja comigo, eu estou falando mentira? Isso que eu estou falando aqui é em verdade? Estão de brincadeira, né? Outra coisa aqui, ó. Margem do Rio Paraíba, para fechar a conta, tá? Margem do Rio Paraíba. No plano de governo deste administrador que estava aí, o Rio Paraíba, nossa, ia ser pintado de ouro as margens do Rio Paraíba. Vai lá ver o jeito que está a margem do Rio Paraíba, gente. Outra vergonha. Então, para finalizar, a senhora presidente, não adianta punir a população, tem que dar exemplo. O exemplo fala por si próprio. O projeto está em discussão. Senhoras e senhores, boa tarde. Nós já havíamos iniciado o debate desse tema e, como o Luiz Flávio colocou, o Rodrigo, acho que foi muito bom, acho que nós conseguimos aprofundar no assunto, conseguimos entender que a gente não está aqui para simplesmente questionar coisas que vêm do governo, no meu caso, do Luiz Flávio, o próprio Fernando estando aqui como oposição. Mas, na verdade, nós não podemos deixar que algumas injustiças sejam cometidas. Eu falei, o prefeito até está com boa intenção. Eu não quero aqui ser leviano e dizer que essa lei é para beneficiar A, B ou C. Mas da forma que estava aqui, fica muito difícil para nós defendermos essa ideia, tendo em vista que esse é um problema recorrente dessa casa. Eu acho que não tem um vereador sequer que não traga aqui uma demanda que seja a limpeza de terrenos particulares devido à reclamação dos vizinhos, que procuram quem? Procura o vereador, porque muitas vezes ligam no 0800, o fiscal faz o papel dele, às vezes nem consegue fazer. O vereador acaba fazendo esse trabalho, o Valmir é um cara que traz aí uma demanda altíssima. Quantas fotos, às vezes, ele coloca aqui de terrenos que estão sujos, prejudicando a sociedade, né? A vizinhança que fica ali impaciente. Então, a questão é achar uma forma. Eu acho que o prefeito, ele quis correr muito com a ideia, eu acho que ele atropelou algumas questões. Eu acho que tem detalhes que precisam ser discutidos melhor. Temos que encontrar mecanismos mais apropriados para que a gente não incentive aquele que é, vamos dizer aí, o elemento que causa um mal para a sociedade. Porque quando eu faço um trabalho de mandar um fiscal lá, o fiscal faz a notificação, dá um prazo para o camarada não cumpre, depois gera a multa, passa 1, 2, 3 anos sem limpar o terreno. Numa canetada eu chego aqui e falo para o camarada, você vai lá, limpou uma vez, está resolvido. Dessa forma, acho que nós fomos bastante coerentes em separarmos esse projeto, como eu havia sugerido no começo. Calçado e muro é um tratamento. Limpeza de terreno tem que ser outro tratamento, porque é uma ação contínua. A calçada e o muro não, você foi lá, executou, de fato cessou. Ainda assim, eu levanto aqui uma questão que a gente precisa tomar cuidado, que eu já estive numa situação dessa, onde o fato gerador, ou seja, aquela multa inicial que é dada, parece-me que não poderia ser anulada. Você não pode sumir com essa multa. Você pode sumir com os juros, correção monetária, juros de mora, tudo aquilo que vai, de fato, engordando aí o valor da multa. Mas a multa original, pelo que eu sei, não sou expert aí nessa área de contabilidade, nessa área fiscal, de dizer que você pode simplesmente eliminar uma multa. Porque nós já tivemos um caso aqui no passado, da qual eu pedi que fosse eliminada a multa, porque a pessoa, de fato, não era devedora, e a explicação foi o seguinte, a multa inicial ele vai ter que pagar, os juros, correção monetária, tudo foi abatido, mas a multa ele teve que pagar, não teve jeito. Até porque aconteceu, eu contava para o Rodrigo, a ação que a prefeitura teve com ele foi de bloquear um bem que ele tinha, que era uma van escolar, e ele teve que pagar lá a multa, e se ele não pagasse, ele não conseguiria mais trabalhar. E depois ele recorreu, ganhou, foi devolvido o valor, mas o valor da multa foi pago. Eu acho que seria o mínimo a questão justa. Mas acho que a gente já avançou bastante aqui. Agora, o meu posicionamento, ele é embasado no histórico. E eu quero pedir agora que a técnica coloque um vídeo aqui, de um local que eu estive lá,
presenciei, conversei com os moradores, e aí as pessoas vão entender, porque às vezes a gente falando aqui, as pessoas não compreendem o que é que essas multas sendo, vamos dizer, ignoradas, no caso da limpeza, causa para a sociedade. Coloca o VT, fazendo favor. João, conta para nós, seu Bahia, conta para nós o que acontecia nesse terreno aqui, qual era o problema que tinha aqui? O maior problema aqui era o mato. Era o mato, era muito alto. E as coisas que entravam para dentro da casa da gente. Os insetos que entravam. Barata. Até cachorro morto já tirei daqui. Quanto tempo esse terreno está sujo aqui? 20 anos. Uns 20 anos? No mínimo. Nunca limparam? Não. Aí o que vocês fizeram? A gente limpemos. A gente juntou a comunidade e nós limpamos tudo. E ainda fizeram bacana aqui, deram uma revitalizada. Espero que a população agora também colabore, né? Teve outro aí que trouxe uma planta, outro trouxe pneu. E a gente tem... Mas o dono vocês nunca viram a cara dele? Não. O dono vocês nunca viram a cara dele? Quem sabe quem é, né? Tá certo. A gente quer mostrar isso aqui para a população ver que não é justo, né? O cara ficar 20 anos com o terreno sujo aqui, aí a população vem limpa e aí o bonitão não quer pagar multa. Não quer saber de nada. Tá errado isso. E a gente vai lutar para que essa lei não seja aprovada, porque não é justo com a população que sofre. A prefeitura tem que ir em cima dele para ele fazer o resto ali, ó. Aquilo é dele também, ó. As benfeitorias, né? Aquilo é dele. Ali está incomodando a turma de lá. Inclusive tem uma moça ali. Você tira uma fotinho naquele terreno da esquina. Vocês têm uma ideia? São 6 terrenos ali. 6 terrenos. Tudo para poder fazer a muretinha sem ter condições para não pagar a multa. Agora isso aqui abandonado, ele vai deixar isento agora? Vem aqui falar com nós, não? Faz favor, né? Tranquilo, é isso aí. Isso aqui é o recado dessa comunidade aqui do Jardim Paraíso. A declaração dele é importante. Lá também. Nós vamos ali, nós vamos olhar lá. Olha só, gente, eu estou aqui com meu amigo aqui, o Claudinelson, na mesma rua que a gente mostrou a área onde foi limpa. Ele vai contar agora a história desse terreno aqui. Claudinelson, o que aconteceu aqui? O que aconteceu com meu cunhado tomou multa por causa do terreno sujo, por causa da calçada. A prefeitura aplicou 2 multas nele. Agora, eu fico na pergunta, como que a população limpa o terreno do morador e o morador quer sair no lucro? Aí a prefeitura ainda fala que vai tirar a multa do vizinho se a população que limpou. Você acha que está certo isso daí, o prefeito fazer isso? E aqui, como é que vocês fizeram aqui do seu cunhado? Aqui foi o mutirão que fizemos a calçada aqui e limpamos aqui o terreno. Para atender o que a prefeitura estava pedindo. Isso. Vocês fizeram, cumpriram com a obrigação. Agora tem um próximo terreno lá que vocês viram lá, que o dono nunca apareceu e a prefeitura quer deixar ele isento da multa. Não é justo, né? O prefeito tinha que dar a cara a tapa aqui para conversar com nós. Para nós explicar para ele a situação. Tá vendo, gente? Essa é uma das razões pela qual eu sou contra esse projeto. Isso daí que o prefeito queria colocar, tá errado. Esses aí, o Santana tinha que vir aqui para conversar com a população. Não ficar tirando a multa do dono do terreno e a população limpa e fica por isso. Aí o dono do terreno sai no lucro. É o que a gente Tá errado isso daí. Isso daí tá errado. Tá aí. Então, a gente falando, aqui nós não estamos falando, nós estamos mostrando. Que bom que nós tomamos essa atitude. Acho que a gente está sendo mais justo com esse projeto. É o que nós esperamos aí, de fato, fazer com que a cidade melhore, mas sendo justo com todos. O projeto continua em discussão. Senhorita Presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectadores que nos assistem através da TV Câmara, público presente aqui na galeria, os assessores, boa tarde a todos. É um projeto bem polêmico, né, que a gente chegamos aí num bom senso aí, com todos os vereadores e conseguimos remendar esse projeto, né, com uma emenda aí que, sem dúvida, vai ser aí, de grande importância para a nossa sociedade, nossos munícipes de Jacareí. Por isso que é importante a discussão antecipada, né? Se a gente tivesse sentado antes aí, todos os vereadores, fizesse uma discussão sadia, né, Derbal? Todos os vereadores juntos teriam chegado a essa conclusão também, sem dúvida. Por isso que eu defendo, antes de votar qualquer projeto, a gente ter um tempo para sentar e discutir ele,
né? Eu estou sempre falando, batendo nessa tecla. É importantíssimo, porque senão esse projeto vem aqui para votação e a gente pede suspensão do projeto. Ah, suspende o projeto, para a sessão. Isso fica ruim, até para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Suspende por 10 minutos, suspende por 15, que nem foi o caso de hoje. Se a gente sentar antes para discutir esse projeto e chegar nesse bom senso aí, que seja de comum acordo para ambos os lados, seria maravilhoso. Vamos pensar nisso, né? E não deixar isso acontecer com frequência, conforme vem acontecendo. É um projeto, sem dúvida, a gente teve aí várias reuniões com o prefeito, por exemplo, e ele citou a situação dessas multas aí aplicadas. Na verdade, quando o munícipe lá fora, ele acha que está sendo uma verba, sendo perdoada uma dívida, por exemplo, que a prefeitura está dando dinheiro para alguém. Não é, é as notificações que viraram multa e que essas pessoas, infelizmente, a maioria não pagam, entendeu? E nós temos aí um corpo jurídico aí debruçado em cima da situação, quando deveriam se debruçar em cima de outros projetos muito importantes para a nossa cidade. Então, é quase que um tempo perdido, porque as pessoas não pagam. E aí, o que o prefeito está fazendo, né? O executivo está fazendo? Dando isenção dessas multas, e agora para calçada e muros, né? Para que essas pessoas cumpram a sua obrigação e aí deixarmos uma cidade mais bonita, mais perfeita, né? E aí, eu preciso lembrar que foi falado aqui por alguns vereadores, que também não podemos esquecer de que a justiça, para ser boa, tem que começar da nossa casa. Então, o poder público, com certeza, tem várias áreas públicas também, que precisam ser feito muro, precisa fazer calçada. A justiça, para ser boa, tem que começar de casa, volto a repetir. Então, a prefeitura, sem dúvida, tem muito também o que fazer, esparramado por essa cidade afora. É uma judiação quando tem um fiscal que vai na porta da casa de alguém, na calçada, e acaba fazendo uma notificação por causa, por exemplo, de meia dúzia de blocos na calçada, e diz que está interrompendo o passeio. Interromper o passeio, para mim, é ocupar todo o espaço da calçada, por exemplo. Então, isso poderia ser bem revisto pela parte da fiscalização, que eu tenho muitos casos de pessoas que nos procuram para falar dessa situação. Olha, eu tinha meia dúzia de blocos que ia ficar, por enquanto, na calçada, e foi notificado por um fiscal que passou por lá, dizendo que estava obstruindo o passeio. Na verdade, não estava obstruindo todo o passeio, né? Então, precisa ter aí um pouco de sensibilidade do próprio fiscal também para perceber nesse momento que não está obstruindo toda a calçada. É esse tipo de multa, Derbal, de notificação, também que está sendo julgado, entendeu? Está sendo julgado aquela pessoa que foi multada ali por causa de uma coisinha tão pequena. E isso virou, a pessoa recorre, vai indo, vira uma bola de neve. Por isso esse montante aqui de mais de 2 milhões, 2.892.000, quase que 3 milhões de reais. Entendeu? Então está todo esse também envolvido. Tem os pequenininhos também. Quando a gente citou o nome dos grandes, mas também tem os pequenos também, que não merecem ser punidos. E a gente percebe que a ideia desse governo não é multar, como muita gente subiu aqui, né, e alguns deles falaram aí das penalidades. Não é. A gente percebe que não é multar. Se fosse para multar, ele não teria feito o projeto para isentar. Não é verdade? Então, o objetivo desse governo não é multar as pessoas, é orientar eles, né, para que eles cumpram com a obrigação. A partir do perdão dessas multas, por exemplo, para quem tem calçada e muro que não fizeram, que façam o dever de casa, porque se não fizerem também não vão ter o perdão, não vão ter isenção não. Isenção é para aqueles que cumprirem com a obrigação. Faça a sua calçada, faça o seu muro, que não vou te cobrar multa. Então, o projeto é esse. Também gostaria aqui de salientar também da grande importância de nós termos aí uma cidade melhor, né? Jamais a gente vai votar projetos aqui que favoreça só os grandes, aqueles que muito têm. Inclusive, fiz uma emenda, né? E foi arquivada pelo nosso jurídico, né? Porque a emenda que eu fiz, ela dizia o seguinte:
As pessoas que não limpassem, ou seja, muita gente se aproveita do projeto, vai lá e faz uma capina e fala, bom, agora eu estou livre, não vou limpar mais. Então, a emenda que eu fiz dizia isso, mesmo você fazendo a limpeza agora e não cumprindo com a obrigação de cada 3 meses você fazer a manutenção, vai retroagir aquela dívida que você tem e você não vai ser contemplado. Você não limpou durante cada 3 meses, vai voltar aquele débito que você tinha com o município, vai voltar à tona de novo, você vai passar a ser devedor. Mas o jurídico entendeu que a lei tem que ser para todas. Uma vez perdoado para alguém, tem que ser perdoado para todos. Né? Aceitei sem problema nenhum, mas chegamos aqui, junto com os demais vereadores, tivemos aí a maturidade de pensar direitinho, pensar junto, e excluir a parte da capina. Né? E aí, no futuro, nós vamos pensar com muito carinho também para poder, né, penalizar aqueles que têm mais. Tem pessoas, os especuladores que vêm na cidade, os loteadores, por exemplo, e grandes empresários mesmo, que têm áreas extensas por esparramado pela nossa cidade, Lucimar. E você também é testemunha disso, que em vários pontos da nossa cidade tem grandes propriedades. Né? Então, a gente precisa arrumar um jeito aqui, talvez até em conjunto, de arrumar, eu não digo uma penalidade, mas uma forma de que cobrar dessa turma para eles também executarem aí a limpeza, a capina do terreno deles também, que é de grande importância para a nossa cidade. Nós temos uma cidade com mais visibilidade para todos. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde à mesa, nobres vereadores, público presente. Fiquei muito feliz com a iniciativa da gente tirar a capina, né? Embora aqui eu tenha que reconhecer que eu tenho um meio lote e está cheio de mata, mas a dificuldade, eu estou há 15 dias procurando alguém para limpar, porque antes eu fazia que eu gostava de carpinar. Aprendi com a minha mãe a pegar na enxada e é um serviço que eu gosto. Esparece a gente mesmo durante o sol quente, mas engrandece. Então, eu não tenho feito isso mais por causa não tem tempo. E quem tem limpado, para mim, é o seu Vicente, um senhor de 80 anos, agora ele não consegue mais, mas limpou para mim até o ano passado, um senhor de 80 anos, e o seu Renato, que também tem mais de 70 anos. E eles limpam. Só que não tem muita força nos braços, né? E também agora, por não poder usar o famoso mata-mato, fica mais difícil manter limpo. Mas assim, a dificuldade maior é que muitas vezes, às vezes, aqueles mesmos vizinhos que estão cobrando a limpeza do terreno são os mesmos que a primeira construção que faz joga no terreno da gente. Então, eu acho que a gente precisa tomar posse da consciência de responsabilidade de todos nós, né, de manter limpo o ambiente. Esse projeto eu acho muito vantajoso porque vai, de alguma forma ou de outra, fazendo o muro, fazendo a calçada, vai melhorar a acessibilidade das pessoas e também melhorar o ambiente do bairro. Né? Vai ficar uma rua mais limpa. E daí, aprovando o projeto, eu acho que todo mundo deve ter o telefone de quem é o dono do terreno do lado. E daí avisa, olha, tem uma lei que agora vai ajudar você a fazer a calçada, vai ajudar você a fazer o muro. Porque, infelizmente, parece que é fácil, a prefeitura multou, então vai lá e paga. Né? Infelizmente, a regra dessas multas não são iguais. Aqui a gente vê que a mais justa é, por exemplo, o IPVA ou o licenciamento do carro. Se você atrasou o seu licenciamento e não foi lá e pagou, o seu carro é retido. Mas não tem essa fórmula para poder a prefeitura receber das multas, de todas as multas. Então, talvez, parece, na área do direito, parece que isso é fácil, né? Mas a gente sabe que o favorecimento não é para todos. De repente, eu não sei se... Eu acho que não cabe também, porque, por exemplo, se você não limpou o seu terreno, seu nome não vai para o SPC, não vai para o Serasa da vida. Porque se tivesse algum bloqueio, né, porque a gente vê que a dificuldade é
ser paga com os bens materiais, com bens próprios. Tem uma dificuldade muito grande nesse sentido da prefeitura receber o valor de multa com material. Mas deveria se pensar no mecanismo, como IPVA, né? Que nem agora, nós estamos no mês de setembro, eu já sei que eu tenho que licenciar o meu carro porque é placa com final 7. Né? Então, a gente vê mais ou menos como funciona isso. E aí, ô Juarez, você comentou de 4 blocos para pagar a passagem, né? Nessa questão. Aí, por isso, nós temos que já nos atentar e acompanhar a discussão do Código de Postura, que também, assim como o Código de Obras, tem algumas modificações a ser feitas, porque a gente vê mesmo que tem algumas correções a fazer. Né? Então, aqui fica assim. Que bom também que aqui nós conseguimos separar a capina, porque a gente vê que é questão de saúde, qualidade de vida, mas eu volto entendendo a minha responsabilidade de proprietário do terreno, manter-o limpo, mas também dos vizinhos também. Querer que fique limpo, mas também não contribuir. Porque eu passei lá esses dias, vi vários material de construção de reforma de casa. É muito triste para a gente. Eu já peguei vizinha jogando saco de lixo fechado, doméstico. E o lixeiro passa 3 vezes na semana. Nós temos um leve na porta no Jardim Flórida. Então, não condiz muito. E o vereador Fernando também comentou, Fernando, da praça lá do Jardim Emília. Nós tínhamos lá um grupo de aposentados, o seu Valdeci, o seu Santos e mais uns 4 companheiros, que toda quinta-feira contribuía com o poder público e com a comunidade de limpar a praça. Eles não estão fazendo mais, por isso que a praça está bem suja. A gente já comuniquei ao meio ambiente que tem que passar gente lá, porque ali tem muita árvore, graças a Deus é uma praça que tem bastante árvores, e os frutos caem, quem está fazendo academia ao ar livre, então tudo isso já foi repassado, mas que a gente vê também, né? E também eu espero que a questão da capina foi aprovada nessa casa no ano passado, com a emenda do Dr. Rodrigo, com a emenda do Luiz Flávio, se eu não me engano, a gente responsabilizando o poder público com uma cobrança mais efetiva na questão da limpeza, principalmente porque é questão de higiene e saúde pública. Projeto continua em discussão. Não havendo manifestação de nobres pares, vamos então à apresentação das emendas protocoladas para esse projeto. Emenda número 5. Fica acrescido ao projeto de lei complementar em epígrafe um artigo que será o 9º, com a redação abaixo, ficando renumerados os demais artigos. Os munícipes que aderirem ao programa de remissão de multa, de auto de infração e multa, instituído por esta lei, não mais poderão gozar de benefícios equivalentes em qualquer outra oportunidade. Autoria, vereador Arildo Batista. Só salientando que na emenda 1 a 04 elas foram retiradas, então em votação a emenda 05. Os que forem favoráveis a essa emenda, levanta a mão, levanta o braço. Os que forem favoráveis. Não, é a emenda número 5. É só justificando. Essa é a emenda que diz o seguinte: quem for beneficiado por essa isenção não vai poder lá para frente ser de novo, né? Porque senão vira festa, né, gente? Então vamos lá de novo. Os que forem favoráveis à emenda número 5, que se manifeste levantando o braço. Favoráveis. Aprovada. Próxima emenda. Emenda número 7. Fica excluído do projeto de lei complementar, em epígrafe, o inciso 1 do artigo 1º, renumerando-se os demais incisos. Emenda assinada por todos os vereadores. Isso. Emenda 07 em votação. Os que forem favoráveis à emenda 07, que se manifeste levantando o braço. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais emenda, então vamos à votação na forma nominal.
Como vota vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota vereadora Lucimar Ponciano? Favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Bom, só quero justificar meu voto dizendo que isso daí é de suma importância para a cidade, a gente estimular que as pessoas cuidem aí dos seus bens e dizer que a gente tem que parar com essa segregação de quem rico, pobre. Eu acho que um governo tem que olhar para todos e orientar a população e pedir, já que a gente comece já a debater o assunto da capina, porque o que está acontecendo de grave aí é que o tribunal tem mandado o nome dos devedores para o Serviço de Proteção ao Crédito. Então as pessoas aí na cidade, independente de ser rico ou pobre, vão começar a ter problema em banco, a hora que cortarem seu cartão de crédito, o seu talão de cheque. Então eu acho que a gente tem aí que rapidamente buscar alternativas. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota a vereadora Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Aderbal Sodré? Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista? Só justificando meu voto e deixando claro para a população que a alteração que nós fizemos só dá a remissão de multa para muro e calçada. Terrenos sujos continuam ainda pendentes, porque esse é um problema que a gente sabe que ele não se estagna no momento que você faz a primeira limpeza, ele continua. Então, o pessoal aí pode correr atrás para fazer a limpeza dos seus terrenos. Sou favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Projeto de Lei Complementar do Executivo, número 2, de 30 de julho de 2018. Institui o programa de remissão de multas decorrentes do auto de infração e multa da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto ele foi aprovado com 13 votos favoráveis. Próximo projeto. Presidente, sem mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia.